Você já assistiu algum vídeo motivacional, algum conteúdo de autoconhecimento e deixou você com uma sensação de que essa pessoa tá anos-luz à sua frente no que diz respeito de conexão, de espiritualidade, de paz de espírito? A minha jornada com autoconhecimento já existe há mais de 11, 12 anos. Mas foi nos últimos anos que eu comecei a de fato olhar para essas coisas com um outro olhar, que eu busco no autoconhecimento e terapias alternativas, ferramentas para que eu possa me curar, para que eu possa evoluir, para que eu possa encontrar, né, a minha melhor versão e ser quem eu tanto quero ser. E por muitos anos mesmo, toda vez que eu recorria a um vídeo motivacional ou algum canal de alguma pessoa que ressoasse um pouco comigo, desse lugar onde eu quero chegar, né, dos assuntos que eu quero estar mais imersa, eu sempre senti uma desconexão muito forte de mim para com esse conteúdo. Então, por exemplo, eu assisti aquilo e algo que era para me dar só inspiração me causava inspiração e ansiedade, porque eu falava, nossa, esse é o caminho, mas meu Deus, como eu tô longe, como essa pessoa tá 1000 anos à frente de mim. Muitas vezes eu saía até mais ansiosa do vídeo do que quando eu chegava, exatamente por eu me colocar nesse lugar de inferior, do tipo, eu tenho muito até chegar ao nirvana, sabe? E o problema é que eu acabei até me afastando muito dessas ferramentas de autoconhecimento exatamente pela ansiedade que me causava. E eu não era do tipo de pessoa que só consumia aquela positividade tóxica. Eu sempre fui contra isso. Mas mesmo a positividade positiva, pessoas que são referências para mim até hoje, o conteúdo deles acabava desconectando um pouco comigo, mas acho que é muito pela minha recepção, por eu me colocar muito abaixo, porque eu me colocava muito abaixo e também interpretava todo o insight como, nossa, essa pessoa chegou lá. E o que é chegar lá, né? Então o lagarta, ele tá na minha cabeça há muitos anos, exatamente porque é a maior simbologia que eu encontro para definir o meio do caminho, para chamar a atenção da gente para o meio do processo e não para o resultado. Porque muito da vida a gente vive no estado da lagarta, né? Pouco se vive sendo borboleta, até na vida real, né? A borboleta, ela não dura muito tempo. E quando eu fiquei sabendo da história da lagarta, que para quem não conhece é muito simples e na versão mais resumida possível para lagarta virar borboleta, ela precisa sozinha sair do casulo e criar força nas suas patinhas, né, enquanto você sai do casulo. Se você for lá ver uma lagarta tentando sair do casulo e dar uma quebradinha para facilitar o processo para ela, a borboleta dura muito menos tempo. Ela morre antes de chegar ao seu potencial, porque ela não foi capaz de criar sua própria força interna. Então, não sou uma expert no assunto de nada, mas sou uma eterna praticante de tudo, tudo que me interessa, tudo que toca meu coração. E como eu senti a falta de ter uma pessoa que trazia essa vulnerabilidade num sentido de eu acredito muito no caminho do autoconhecimento, acredito demais no caminho da espiritualidade. Isso não significa que eu entendi tudo que eu tenho que fazer para chegar aonde eu quero. Muito pelo contrário. Então, até um dos meus maiores objetivos aqui nesse canal é trazer você para perto, caso você esteja num momento parecido com o meu. Eu sou uma pessoa que eu tô em constante conflito interno, eu não me enxergo como uma pessoa acomodada, porque eu tô sempre na minha cabeça me incomodando com alguma coisa. Enquanto eu acho que tudo tem sua luz e sua sombra, né? Eu acho que isso é uma das minhas maiores qualidades e um dos meus maiores defeitos ao mesmo tempo. É a grande razão de eu morar na praia hoje. Uma das poucas coisas da vida que eu consigo olhar e falar, nossa, eu cheguei lá. Acho que também nesse mundo tão maluco, tão apressado, tão cheio de informação a cada vez que passa, Instagram, né, as mídias sociais, aquele conteúdo de 5 segundos e depois some da tua mente, e aí o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Eu acho que fica difícil de se olhar, de se escutar, de dar tempo para você entender o que é importante para você e o que você tá fazendo para ser a pessoa que você quer ser. Porque nada mais é do que um esforço constante a gente se tornar quem a gente quer ser, né?
Muito das vezes, pelo menos. A gente não acorda com novos hábitos, a gente é obrigado, né, a fazer e repetir. Pelo processo de repetição, a gente começa a integrar, né, esses novos comportamentos na nossa vida e também mudando a nossa cabeça, né, no meio do caminho. É como o Einstein já falou há muito tempo: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperando resultados diferentes. Não adianta. Então, até para mim é isso. Faz anos que eu quero ser uma facilitadora de autoconhecimento, que eu gostaria de fazer parte desse movimento mesmo, porque no fim do dia eu acho que a nossa conexão interna, a nossa percepção, a nossa autopercepção, né, são coisas da onde eu vejo mais importantes que trabalho, mais importante do que tudo, porque a partir do nosso relacionamento interno é que a gente se relaciona com o externo, né? E não só isso, até o fato de vir morar no meio da natureza é uma coisa que eu quis por anos. Há mais de 10 anos eu sonhava em pelo menos ter a vista de uma montanha. Eu sou apaixonada em montanhas desde pequena. E eu sempre sonhei em ou morar na montanha ou minimamente ter uma vista para a montanha. E isso eu já conquistei. Mas um sonho muito latente há mais de 10 anos. Então tem muita coisa também que a gente é obrigado, né, a esperar, porque não é no nosso tempo. E tem coisa que a gente precisa estar pronto para receber. Eu senti que, como eu falei, eu sempre tive a vontade de morar perto da natureza. E hoje que eu moro na praia, faz quase um ano que eu moro na praia, e eu moro no meio da Mata Atlântica. E assim, a Mata Atlântica, para quem não sabe, ela é extremamente barulhenta. É o dia inteiro barulho de bicho, do vento, das árvores, é tudo o tempo todo. E nesse barulho natural, eu senti um dos maiores silêncios que eu já senti na minha vida. Daquele silêncio existencial mesmo, sabe? Quando você conquista algo que você sempre quis por muito tempo e aí você chega lá e você fala: meu Deus, e agora? Né? Tipo, achei que eu ia estar me sentindo assim, tô me sentindo meio perdida também. Também necessita adaptação, coisas boas, né? Eu acho que não é porque a gente se mudou para onde a gente quis ou conseguiu o trabalho que a gente sempre quis, que isso não vai causar um tempo de adaptação dentro da gente, né? Eu sempre tive essa necessidade interna de me expressar, sempre senti que eu precisava falar mais sobre o meu interno. Eu não sou uma pessoa que faz mais tanto isso num meio de amigos e família. Eu acho que por muito tempo eu me coloquei mais na posição de escutar do que falar e acabei ficando assim. Então, como eu falei, são muitos anos estudando autoconhecimento, estudando tarô, estudando diferentes ferramentas e recursos de autoconhecimento e também de terapias alternativas. E eu também passei um bom período de tempo sem acessar nada disso. E também, gente, eu acho que tudo é cíclico. Por mais que o autoconhecimento e a espiritualidade foi algo que arrebatou a minha vida quando chegou, quando eu decidi olhar para isso, eu olhei tanto para as minhas sombras e aqui, até hoje eu olho muito para as minhas sombras e penso nelas todos os dias, pensando no sentido de o que eu posso fazer para te atender melhor, para trazer um pouco mais de luz para você e para que isso não me incomode tanto. E ainda assim, por muitos anos, eu não acessei nada, eu deixei essas caixinhas um pouco fechadas, né? Essa gaveta um pouco fechada, porque eu sentia que eu estava naquele momento de desespero. Então, exemplo, eu tinha uma angústia, eu recorria na hora para o tarô, eu recorria na hora para uma terapia holística e eu senti que eu terceirizava muito do meu esforço. Então, é como se, e eu acho que esse é um ponto cego, esse é um problema, né, uma sombra desse mundo tão iluminado que eu vejo, né, das terapias holísticas e de ferramentas como o tarô, coisas do tipo, que a gente recorre tanto na hora do desespero que a gente deixa de fazer o nosso trabalho interno. Então,
Muitas vezes, por alguns anos, eu tinha alguma experiência que eu achei muito rica, mas eu não me dava o tempo de elaborar, eu não fazia a minha parte, eu ouvia aquilo, tomava como verdade e não fazia mais o que eu precisava, né? Porque eu falei, bom, se isso vai acontecer, ou se isso, né, não vai acontecer, enfim. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente começa a mudar de verdade quando a gente se esforça, né? Quando dói, quando a gente olha para dentro e faz um trabalho além de pagar uma consulta, além de tirar uma carta. Então, acho que muitas vezes, e eu acho que a tendência até dos anúncios de hoje, das publicidades de hoje em dia, tipo curso, você entra no Instagram, no TikTok, é curso para todo lado, a inteligência artificial corta caminho para absolutamente tudo. E tem certas coisas que a gente não pode cortar caminho, tem certas coisas que não adianta cortar caminho. Tem coisa que a gente só fortalece fazendo o próprio esforço, como a lagarta. Então, de novo, esse é um dos meus maiores objetivos aqui com esse canal. Espero poder trazer um pouco desse espaço seguro, tanto para mim quanto para outras pessoas. E também para me lembrar e te lembrar que a gente não tá sozinha, que aparecer pra gente na nossa melhor versão e transformar dor em oportunidade de crescimento não é fácil. E eu acho que quanto mais for falado sobre essas incertezas, sobre o caminho, sobre os percalços, é mais garantido numa evolução geral das pessoas do que dando luz só pro resultado. Então, se você se interessa por tarô, por espiritualidade, ou se você meramente gosta de pessoas se colocando vulneráveis e falando sobre seus conflitos internos, para caso isso possa te ajudar ou te trazer algum insight, identificar com processos e pensamentos, me segue. Tchau!